Proclamação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora? De Derek Prince. Capítulo 9. Gerados de novo. Até agora estabelecemos os fatos bíblicos e históricos da ressurreição de Cristo. Agora vamos ver o que nos é disponibilizado na misericórdia e provisão de Deus através da ressurreição de Cristo. A primeira bênção é que podemos ser gerados de novo, ou podemos usar a frase nascer de novo. Ao introduzir isto, pretendo regressar um pouco atrás à profecia de Oséias, que examinamos no capítulo 6. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Oséias 6:2. Esta é uma clara previsão da ressurreição que teria lugar no terceiro dia, mas tal como referi, Oséias não fala no singular, mas no plural. Ele não diz falando na pessoa de Cristo através do Espírito Santo. Ele vai me reavivar ou ele vai me ressuscitar, mas fala no plural. Ele vai nos reavivar, ele vai nos ressuscitar. Pela inspiração profética do Espírito Santo, as Escrituras revelam que, enquanto crentes, estamos incluídos na ressurreição de Cristo. Jesus morreu a nossa morte para que possamos ser identificados com Ele pelo batismo na sua morte. E ao sermos identificados com Ele na sua morte, podemos também partilhar a sua ressurreição. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4, 6. Lembre-se que a palavra juntamente ocorre 3 vezes nesta passagem, indicando sempre uma experiência que nós partilhamos com Jesus através da nossa fé na sua morte expiatória. Deus vivificou-nos juntamente com Cristo. Deus ressuscitou-nos juntamente e Deus fez-nos sentar juntamente no trono com Cristo. Paulo fala de todas essas experiências no tempo passado. No plano eterno de Deus, ele não está a descrever algo que vai acontecer no futuro, mas algo que já aconteceu. Tudo o que nos é requerido é que entremos nesse plano pela fé. O último Adão, o segundo homem. Há uma passagem muito significativa naquele grande capítulo da ressurreição que lemos várias vezes. 1 Coríntios 15. Paulo contrasta a velha criação e a nova criação, aquela que foi tornada acessível pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 45, 47. Paulo dá 2 títulos a Jesus, o último Adão e o segundo homem. Temos de colocar esses 2 títulos lado a lado, mas na sua ordem correta. Primeiro, Jesus foi o último Adão. Segundo, ele foi o segundo homem. Como o último Adão, ele esvaziou toda a herança do mal que havia caído sobre toda a raça humana, adâmica, através do pecado e rebelião. Tudo chegou à sua conclusão e clímax. Tudo foi consumido na morte de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias depois, como segundo homem, ele foi a cabeça de uma nova raça. Como o último Adão, ele levou sobre si toda a herança maligna que resultou da rebelião de Adão e selou-a pela morte. Depois, como segundo homem, ele tornou-se a cabeça de uma nova raça, da qual pertencem todos os que creem. A forma pela qual podemos entrar nessa nova herança e tornarmos-nos membros dessa nova raça em Cristo é sendo gerados de novo ou nascidos de novos. Ambas as frases são usadas, mas eu prefiro gerados de novo, porque em inglês correto a palavra gerar descreve a parte paternal na procriação. É Deus Pai que, através da nossa fé em Cristo Jesus, nos gera de novo, mas claro, a pessoa gerada também nasce de novo. Portanto, ambas as frases se aplicam. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Ao sermos identificados pela fé com Jesus na morte, enterro e ressurreição, passamos com ele para lá desta velha ordem, a velha criação para uma nova ordem. Uma nova criação.
Nós somos gerados novamente pelo poder de Deus, nessa nova raça, da qual Jesus Cristo é a cabeça. Eu chamo isto de raça Emanuel, ou raça Deus conosco. Este foi o propósito da morte e ressurreição de Jesus. Uma vez gerados de novo ou nascidos de novo, Cristo passa a ser a nossa fonte interna de vida eterna. Temos uma fonte de vida completamente nova que está em Cristo e no céu. O apóstolo Paulo descreve isto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isto é, identificados com Ele na ressurreição, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Morremos quando Cristo morreu, a sua morte é a nossa morte. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, 1, 4. A nossa herança está nas regiões celestes, no trono com Jesus. É por isso que devemos alinhar as nossas mentes para as coisas que são de cima. Este é um conselho muito importante, porque o curso das nossas vidas é determinado por aquilo em que as nossas mentes estão focadas. Nós morremos quando Cristo morreu. A sua morte foi a nossa morte. Temos segurança absoluta quando percebemos que a nossa vida está oculta com Jesus em Deus. Repare nesta tremenda frase de significado ilimitado. Cristo é a nossa vida. Esta vida é inesgotável. Cada necessidade é suprida pelo fato de que o Cristo ressurreto, glorificado e vitorioso, é a nossa vida. Nada pode conquistar esta vida. Nada pode vencer. Ela é invencível, indestrutível e eterna. Meu Deus, glória a Deus, Senhor. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo aplica isto à sua experiência e também pode ser aplicado à nossa. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esta bela mensagem de encorajamento diz-nos que não precisamos de desanimar. As coisas podem parecer difíceis ou extremamente nos serem agressivas, mas Paulo diz que estamos ligados a Jesus, pela fé através do Espírito Santo. Nós temos uma fonte interna de vida e somos continuamente renovados por essa vida dentro de nós, que é o Cristo ressurreto e glorificado. Tire tempo para meditar nestas 5 palavras cheias de significado. Cristo é a nossa vida. Obrigada, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, por todos os séculos, pelos séculos. Amém. Capítulo 10. Justificados. Outra revelação tremenda da completa obra da cruz é que, através da ressurreição de Cristo, nós podemos ser justificados, ou seja, tornados completamente justos. O verbo justificado e o substantivo justificação ocorrem muitas vezes no Novo Testamento. São palavras importantes, mas creio que muitos cristãos não compreendem realmente a profundidade dos seus significados. Por isso, vou tentar dar uma imagem clara do que é ser justificado. Abraão, nosso exemplo. O pai da nossa fé, Abraão, providencia-nos o grande exemplo de ser justificado pela fé. Paulo fala acerca do exemplo e modelo da fé de Abraão e depois mostra como isso se aplica a nós. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 20 e 21. Abraão estava plenamente convencido de que Deus tinha poder para fazer o que tinha prometido. E você? Está plenamente convencido de que Deus tem poder para fazer o que prometeu? Paulo continua e cita o que o livro de Gênesis diz sobre Abraão. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele foi tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Versículo 22, 25. Paulo explica o exemplo de Abraão a nós, os crentes no Novo Testamento. Se acreditarmos com o mesmo tipo de fé que Abraão teve, ser-nos-á imputado para a justiça, tal como foi com Abraão. A última frase declara: Jesus ressuscitou para a nossa justificação, isto é, para que possamos ser feitos justos ou para que a justiça nos possa ser imputada. Abraão é um exemplo de persistência na crença da promessa de Deus, apesar de todo o desencorajamento ou aparências negativas. Nós, como cristãos, devemos exercitar o mesmo tipo de fé em relação à morte e ressurreição de Cristo. Existem 2 perspectivas desta transação. Primeiro, pela sua morte, Cristo pagou o castigo total e final pelos nossos pecados. Assim, a justiça de Deus foi satisfeita pela morte de Jesus no nosso lugar. Deus não está a comprometer a sua justiça quando ele perdoa
os nossos pecados porque Jesus pagou o preço como nosso representante legal, a nossa absolvição. O segundo aspecto desta transação vem a partir da ressurreição de Cristo, através da sua ressurreição. Cristo providenciou a completa justiça, nós fomos absolvidos de toda a culpa, nós fomos justificados, considerados justos. Quero aqui enfatizar a palavra completa, não parcial, mas completa. É muito importante vermos que a nossa absolvição depende da ressurreição de Cristo. Paulo descreve isto em 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Portanto, a nossa absolvição depende da ressurreição de Jesus. Quando Deus ressuscitou Jesus, ele também o justificou. 2 tribunais humanos haviam-no previamente condenado à morte, ambos o tribunal secular de Roma e o tribunal religioso do Sinédrio judeu. Pela ressurreição, Deus reverteu aqueles vereditos injustos e reivindicou a justiça de Jesus. Mas quando a sua justiça foi reivindicada pela ressurreição, a justificação foi estendida a todos os que seriam identificados com ele na sua ressurreição. Isto é inequivocadamente afirmado em 2 Coríntios 5:21. Aquele Jesus que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade e pagou o preço final pelos nossos pecados, para que nós, através da fé, possamos ser identificados com a sua justiça, que foi reivindicada pela ressurreição. Através disto, nós somos justificados, somos feitos completamente justos, porque a justiça que me é imputada, através da ressurreição de Cristo, é uma justiça que nunca conheceu o pecado, e essa é a única justiça que será aceite no céu. O coração e a boca. Porque foi preciso a ressurreição de Cristo para garantir a nossa absolvição e justificação. Existem, por conseguinte, 2 requisitos lógicos para entrarmos na salvação. O primeiro diz respeito ao coração e o segundo à boca. Paulo descreve a justiça do coração em Romanos 10, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Romanos 10, 6, 7. Paulo está a dizer que a justiça da fé não tem que fazer de novo o que Cristo já fez no nosso lugar. Temos de começar por afirmar nos nossos corações que aceitamos o que Cristo já fez por nós. Assim, o primeiro requisito é que temos de acreditar no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Mas isto não é suficiente. O segundo requisito diz respeito à boca. Temos de confessar com as nossas bocas que Jesus é o Senhor. Temos de reconhecer o seu senhorio não apenas sobre o universo em geral, mas sobretudo e particularmente nas nossas próprias vidas. Tem de haver uma rendição de vontades, uma rendição de nós mesmos, um ato de compromisso para com o senhorio de Jesus. Em Romanos 10, 8, 10, Paulo explica que o nosso compromisso não está completo até ser verbalizado. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Algumas pessoas creem no coração, mas nunca verbalizaram o seu compromisso com a sua boca. Se você é uma dessas pessoas, faço-lhe uma recomendação. Tome o passo seguinte. Talvez você já crê em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Talvez já o tenha confessado muitas vezes na igreja, mas já se comprometeu totalmente ao seu senhorio e já o reconheceu como Senhor com a sua boca. Tem de haver uma confissão pública e individual do que cremos no nosso coração. Essa é a chave para entrar na salvação. Creia no coração que Deus ressuscitou Jesus. Confesse com a sua boca que Jesus é o seu Senhor. Se você fizer isso, as Escrituras dizem que será salvo. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Bendizem a minha alma ao
Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As águas do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves seminham quanto a cegonha. A sua casa é nas praias, os altos montes são para as cabras, do homem. E do azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem.
Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.